Olha, que golaço a gente marcou aqui, né? Quando a gente pegou de onde a Damares tirou aquelas coisas, né? Horrorosas que ela disse. Pavorosas que ela disse. Porque agora é preciso saber com quem essa senhora anda falando. Com que tipo de gente ela convive. Afinal, é senadora eleita. E ela pode estar tendo companhias perigosas. Como nós vamos ver. Vai lá, Ministério Público, Damares. Ministério Público Federal do Pará, Reinaldo, afirmou hoje por meio de nota que nenhuma denúncia feita ao órgão nos últimos 30 anos sobre tráfico de crianças na ilha de Marajó é semelhante às torturas citadas por ela, pela ex-ministra senadora eleita Damares Alves. Você mandou pra gente aqui, a gente separou inclusive o documento do MPF e a gente vai ler pra vocês agora. Eu vou ler primeiro o primeiro parágrafo, Reinaldo, diz o seguinte: o Ministério Público Federal, MPF, atuou de 2006 a 2015 em 3 inquéritos civis e 1 inquérito policial instaurados a partir de denúncias sobre supostos casos de tráfico internacional de crianças que teriam ocorrido desde 1992 no arquipélago de Marajó, no Pará. Nenhuma das denúncias mencionou nada semelhante às torturas citadas pela ex-ministra Damares Alves no último dia 8. E o que havia, Vale bem, eles dizem, e o que havia teve consequência. Vamos lá, o que mais? Em relação a denúncias recebidas pelo MPF que não tratavam de tráfico internacional de crianças ou de outro crime que deve ser julgado pela Justiça Federal, as denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público do Estado do Pará. Ontem, dia 12, o MP do Pará divulgou uma nota informando que até agora também não recebeu denúncia formal ou prova do que a ex-ministra relatou. E o Bob Furui, ainda na nota, o MPF está dizendo, eu estou aguardando, cadê? Diz a nota, a unidade do MPF no Pará segue aguardando informações da Secretaria Executiva do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, a Tatiana Barbosa de Alvarenga, sobre os supostos crimes citados pela ex-titular da pasta. Até o início da tarde desta quinta-feira, o Ministério não havia apresentado resposta nenhuma. A senhora mentiu. A senhora mentiu. Com propósitos eleitorais. Crime eleitoral. Ou, aí era a coisa mais grave, cometeu prevaricação em companhia do presidente da República, se aquilo fosse verdade. O Estadão andou examinando documentos, encontrou alguma coisa? Não. Vai lá. O jornal Estado de São Paulo analisou mais de 2.000 páginas de documentos fornecidos pela assessoria da ex-ministra e afirmou que todos os documentos apresentados por Damares Alves não comprovam abuso sexual contra crianças. A assessoria da ex-ministra enviou ao Estadão relatórios da CPI da pedofilia de 2010 com 1.696 páginas. Também foi apresentado como suposta prova, para atestar a veracidade das palavras da senadora eleita, um relatório de uma CPI da Assembleia Legislativa do Pará, criada em 2010 para apurar práticas de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes no estado, inclusive na ilha de Marajó. As 284 páginas desse relatório também não trazem nenhuma citação do que foi dito pela ex-ministra. O que resta claro da documentação é que, como ocorre em diversas regiões do país, os crimes de violência sexual estão presentes no Pará e em Marajó, mas nenhum documento enviado pela senadora eleita até o momento confirmou as alegações dela. Um terceiro documento entregue ao Estadão foi o relatório da CPI dos maus tratos, que foi concluída em 2018 pelo Senado. Nas 113 páginas desse relatório não aparece nenhuma referência aos episódios. Claro, ela está mentindo, com propósitos eleitorais. E vamos para falar dela, aí ela tentou se explicar, Bob Furui, de onde foi que ela tirou esse negócio aí. E ela insiste que existe fronteira entre Marajó, Suriname e Guiana, que ela chama Guiânia. Ela insiste, é uma ignorante moral, uma ignorante ética, uma ignorante geográfica. De onde ela tirou mesmo? Vai direto para as aspas, Bob Furui. Abro aspas para a ex-ministra Damares Alves. O que eu falo no meu vídeo são as conversas que eu tenho com o povo na rua. Muda de conversa! Muda de papo! Tá conversando com gente que frequenta a Deep Web? Ou é a senhora que frequenta?
Continuando, ela falou, as conversas que eu tenho com o povo na rua. Eu não tenho acesso, os dados são sigilosos. Mas nenhuma denúncia que chegou na ouvidoria deixou de ser encaminhada. Isso tudo é falado nas ruas do Marajó, nas ruas da fronteira. No começo do meu vídeo eu falo Marajó porque é onde a gente começou o programa, mas o tráfico de crianças acontece na fronteira. Essa coisa de que crianças quando saem dopadas e seus dentinhos são arrancados, onde elas chegam, a gente ouve nas ruas e na fronteira. É na fronteira do quê com quê? A senhora tem que responder na justiça por isso. O Ministério Público Federal, a Justiça Federal vai deixar esse troço? Fronteira do quê com quê? E quem é que tem acesso? Olha, sabia? Estão pegando a criança, estão arrancando os dentes da criança, dando dieta para... Quem é que está falando isso? E aí depois diz, não, é que o governo do Pará faz oposição ao governo Bolsonaro. O que uma coisa tem a ver com outra? Que pilantragem, que sem vergonhice, que vigarice. Foi pega no pulo, hein, senhora? Achou que ia falar, que ia divulgar. A sua turma mesmo divulgou. Para assustar os cristãos, os evangélicos. Aí dizendo, só Bolsonaro pode lutar contra isso. A senhora diz que já viu, não tem nenhum caso conhecido, não se conhece os pais, então a senhora e o Bolsonaro teriam sido coniventes. Figura patética. O que o ministro Lewandowski está dizendo? Ele determinou que a Justiça Federal do Pará decida se deve abrir ou não uma investigação para apurar essas declarações da ex-ministra. O magistrado argumentou que não cabe ao Supremo analisar o caso, visto que ela não tem foro especial. Segundo Lewandowski, ainda que Damares tenha mencionado o nome do presidente Jair Bolsonaro no discurso lá na igreja no último fim de semana, a citação não é suficiente para manter o processo no Supremo. Lewandowski se manifestou numa ação apresentada pelo grupo de advogados Prerrogativas que pedia a abertura de um inquérito para apuração de um possível crime de prevaricação. E o Lewandowski está certo, porque ela citou o presidente. Agora, o silêncio dele também ele poderia ter dito, eu não sei de nada disso. Olha só sabe que poderia, só sabe que, estrito senso, poderia ser aberta uma investigação, né? Para ver a sua prevaricação, porque afinal é sua ministra que está dizendo. Agora, como eu lembrei aqui ontem, né? Tio Rei, jurista amador, como eu lembrei aqui ontem, ela fez isso, ela não tem mais foro. Isso é justiça comum. Agora, a Justiça Federal do Pará tem que se interessar. E tem de ter também uma questão de natureza eleitoral. Porque é claro o propósito eleitoral dela quando ela fala isso. Vejam lá. Ah, senhora, comigo gente como a senhora não se cria, não. Viu? Não se cria.